Vamos começar no processo de precificar. Antes de eu aplicar uma estratégia de preço, eu preciso primeiro saber precificar. Para precificar um produto, ou a produção de um produto, ou de um serviço, eu tenho que entender quais são os custos inerentes a esse produto, a este serviço. Tenho que comprar e repor esse telemóvel e continuar o negócio. Eu preciso identificar o custo de aquisição, é o valor que eu pago pelo telemóvel. Mas há outros custos adicionais. Para vender o telemóvel, o que é que eu faço? Eu posto nas redes sociais. As estratégias no processo da precificação. Bom, ok. Passado o processo de precificar, eu identifiquei todos esses custos, eu vou utilizar a melhor estratégia possível. Eu vou falar aqui de três, por exemplo. A estratégia de penetração é aquela estratégia que eu utilizo, eu vou fazer um preço mais baixo para ser aceito no mercado, sempre, repito, conservando o meu custo. Porque senão o negócio não roda. Eu estou achando a dizer que por mais baixo que esteja um preço, ninguém vende para perder. Ninguém vende para perder. Claro. Mas há pessoas que vendem e não têm noção do custo daquilo que eles vendem. É a de prestígio, que é muito acentuada no valor. Por exemplo, a Apple faz isso. Que é um produto tão exclusivo e específico e que ele agrega muito valor, não é? E o produto seja muito desejado. Normalmente quem faz isso são as marcas muito fortes. Assim conforme acontece com a Mercedes. A Mercedes, a Porsche, a Apple. Eles têm um preço, a estratégia de precificação deles é prestígio. Não é para vender. Eles não estão a vender carro, estão a vender estilo. Exatamente. Vendem valor, qualidade, excelência, status. A de grupo. A estratégia de preço de grupo, que funciona da seguinte forma. Eu vou vender o telemóvel, não é? Eu vou colocar a capa, o carregador, não é? E uma película, por exemplo. E eu vou colocar um valor acima, não é? E eu vou colocar um valor acima inferior ao custo do telemóvel. E eu vou associar tudo isto, né, em venda, pode ser um cross-sell. Eu coloco outras coisas e crio um grupo, tipo os combos. Vender um todo. Exato, crias um pacote, por exemplo. As operadoras são boas em fazer isso. Em que te vende chamada de voz, SMS e internet. Aquele preço, você paga tudo. Só que como tu vês um todo, a tua emoção fala mais alto que tu compras, porque vês muito valor. Epá, tem a capa, tem tudo, então vou comprar esse pacote. É uma estratégia. São essas três que se pode. Sempre, todas elas estão sempre conservadas o custo. Ninguém vende para perder. E é importante termos isso acentuado, esse conhecimento é importante. Excelente. O contexto influencia na precificação dos nossos produtos e serviços? Quando falo do contexto, falo mesmo da circunscrição em que nós estamos a viver, a dada altura. Imagina, por exemplo. Quem tem uma loja de smartphone na Mutamba ou no Talatona é diferente de quem tem no Zanga, por exemplo. Sim. Por quê? O aluguel de uma loja no Talatona e na Mutamba é diferente do Zanga. Sim, sim. A renda é um custo fixo. Certo? Sim. Logo, se eu tenho custos, e nós fizemos eu faço sempre esse exercício com os meus alunos, que é, se tu tens custos muito altos, ao precificar você vai incorporar no preço. O teu preço vai estar alto. Quando tu fizeres a comparação de preço de mercado, ou preço médio de mercado, tu consegues ver que o teu preço está muito alto. Se continuares ou inserires esse produto ou serviço no mercado, tu vais entrar num fenômeno que chama-se briga de preço, onde o esforço para vender é muito alto, ou o teu produto tem que ser exclusivo, tem que ter muito valor para você poder vender. Exatamente. Caso isso não aconteça, tu tens que voltar atrás e olhar os teus custos, fixos e variáveis, ou diminuir a sua margem de lucro esperada. Exatamente. Então, estes três pilares influenciam na qualidade de preço aceite no mercado. Logo, se o teu custo é muito elevado, por exemplo, um smartphone na Mutamba pode custar 110 mil kwanzas. E aqui, a próxima cidade da China, 90. Custar um pouco menos, claro. Pode haver isso. E como estamos numa economia de mercado, existe uma lei em Angola sobre precificação que fala os regimes de precificação. Sim. E como essa estrutura deve funcionar. Não é que a chamada estrutura de custos. A estrutura de custos e a estrutura de preço, que é o decreto 256 de 2019, se não estou errado. Sim, sim. Fala sobre esses aspectos. Anteriormente, no anterior decreto,
para os regimes vigiados, tu tinhas que ter um incremento de 20% ou 14% sobre os custos. Agora não, com a abertura de 2018 da ARCA, que é o órgão agora controlador da concorrência, Sim. porque entramos e aceitamos, assumimos a economia de mercado, onde o cliente tem poder de comprar. Se tu não souberes precificar e aprender a fazer a consulta de preço médio, vais continuar a esforçar, a lutar, a vender, mas tu não estás a entender o contexto econômico. Bom, assim, de uma forma muito rápida e simples, todo negócio já existe igual ou semelhante no mercado. Sim. Então, identifica no mercado os seus concorrentes, o mínimo de 3, se tiver mais, melhor, e vai pegar um produto seu, não é? Sim. E qualifica com os seus concorrentes, ou seja, assim, os concorrentes que vendem mais ou menos o seu produto, pega um item seu e vai cotando o preço desses concorrentes comparando ao seu preço. E vais dividir pela quantidade de números de concorrentes que você tem. Soma os valores e vai dividir pela quantidade de concorrentes, vais ter um preço médio de mercado. Significa que os clientes dos seus concorrentes conseguem pagar isso. Se ele vende, consegue pagar. Então, o teu preço médio é aquele. O mercado diz que é funcional esse preço para esse produto. Claro. Tens um indicador, não necessariamente um preço igual. Claro. Tens um indicador, significa que tu não podes ter um preço acima se quiseres passar por cima do seu cliente. Primeiro tens de fazer o preço de penetração, que é a primeira estratégia, Claro. para depois consolidar o mercado, ser conhecido e aceitarem a tua presença no mercado. E depois assim você ir subindo até chegar ao prestígio, né, que é Exatamente. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que tu entendes a tua balança de produção do preço e o valor do seu produto, o que é capaz, né? Eu acho que não precisas partir por isso, porque depois o cliente pode parecer injusto a dada altura, né? E isso não é bom para você fazer vendas recorrentes. Depende muito do que você comercializa. Numa única venda é possível você fazer isso, ok? Mas se é um negócio consistente com vendas recorrentes do mesmo produto, do mesmo serviço, não é aconselhável utilizar isso, não é? Porque até o cliente pode se sentir injustiçado ou você aproveitar-se dele de um produto que realmente não faz sentido pagar aquilo. Pode funcionar, mas não acredito que uma consistência de venda e de negócio funcione muitas vezes. A concorrência desleal acontece em todas as economias. Sim. Só que normalmente é das empresas grandes para as pequenas. Sim. Né? Sim, sim. Então, e eu sou muito apologista da potencialização das pequenas e médias empresas, porque elas são as que movem. E aquelas empresas que conseguem intimidar as grandes, né, acabam por ser engolidas por essa estratégia. Mas é muito raro ou não muito frequente numa economia de mercado. A concorrência desleal é quando temos um consumidor não muito exigente. Concordo. Né? Então acaba por um consumidor exigente e que conhece o que consome, o que compra, não cai nisso, mas aqui o fator econômico das grandes para cegar as pequenas é quase inevitável. O marketing acaba por fazer isso. Quando eu vou divulgar um produto, vou anunciar um produto, eu já tenho em carteira um preço. Certo. E ter certeza de que esse preço é o ideal para esse produto no mercado. O marketing faz esse trabalho. E ela, tendo essas convicções, ela acelera as vendas. Ou pode acelerar vendas, não propriamente o marketing vender, mas pode fazer com que as empresas vendam mais. Claro. Lógico que os preços concorridos são mais atrativos. Nem todo preço baixo é satisfatório, ou seja, nem todo produto baixo ou com menos valor é benéfico, é bom. O marketing tem que ser sempre assertivo, em todos os aspectos, senão tu não consegues dar as cartas ao teu produto ou serviço. O marketing sempre. Mas não adianta ter bom marketing se tu tens uma planificação, uma estrutura errada de preço. Eles andam juntos. Né? Sim. E o marketing tem que participar ele participa porque ele tem que dar a conhecer, olha, produto X, produto Y, preço Y, ou isso e aquilo. Mas, antes dele sair à rua e fazer um marketing, ele tem que ter em carteira como, o que, quanto vai vender.
Hoje, dificilmente as empresas utilizam o estoque máximo. É o estoque mínimo ou médio. Aquelas que acho que ainda utiliza com recorrência o estoque médio são os supermercados, né, por causa da utilidade dos seus produtos e especificidade. Mas, hoje as empresas usam, algumas até ousam em não ter estoque. Então, duas coisas. Hoje não está a realizar a rotação ou a reposição de estoque em função das vendas. Então aí há um problema de gestão. Porque não adianta eu importar tanto e não entender que esse produto, a dada altura, não vende. Se essa empresa não está a vender, alguma coisa está errada no seu processo de venda, no seu fundo de venda, no seu pessoal de venda ou de marca também. Então, o preço não é só um indicador para você não vender. Você deve analisar por que não está a vender. Por causa do preço? Tem como saber isso. Sim. Não está a vender porque a nossa comunicação não é assertiva? Tem como saber isso, tem como mensurar. Então tem que se estudar. Por que a minha empresa não vende? Por que não estamos a vender? O teu produto é bom? Excelente. Se é excelente, então pronto, o problema não está no produto. Claramente. Está na forma que eu estou a anunciar o produto. Né? Sim. O teu cliente diz que está caro, isso não é problema. Se está caro, porque se calhar não está a identificar o valor que tem o seu produto. Então, o cliente não nos compra por causa do preço, ou deixa de comprar por causa do preço. Sim, sim. Né? Então, há vários fatores que podem influenciar, não só o preço. Dizia eu, Eduardo, que vamos imaginar que eu vendesse um infoproduto, um curso online por R$1 milhão. E eu começasse a dizer que a estratégia de precificação psicológica tem a ver muito com a percepção psicológica do cliente. Se eu conseguir, eu que estou a vender ou a ditar o preço para esse tipo de cliente, eu tenho que perceber, para aplicar essa estratégia, quais são as necessidades dessa pessoa. Então eu vou dizer um curso online, R$1 milhão de kwanza, intangível, e quando eu dizer o valor, né, embora a estratégia de venda não se utilize primeiro o preço, e dizer assim, olha, vais ficar mais feliz, vais emagrecer, vais ter mais dinheiro, ou vais ter abundância, eu vou lhe ensinar como você vai ser uma pessoa melhor. Então vou agregando em função das dores identificadas pelo cliente. É possível. E é muito mais fácil fazer isso. Porque assim, as pessoas não compram, ou seja, quando eu vou adquirir alguma coisa e estuda-se isso até hoje, eu não vou comprar pelo preço. O cliente nos compra por uma necessidade ou urgência. Sim. São os pontos principais. Tem outros fatores. Mas, eu quando vou comprar hoje um telemóvel, não é para comunicar. Claro. Apenas. É para trabalhar, é para fazer outras coisas que são mais funcionais no dia a dia e úteis, para que o telemóvel tem que obedecer ou tem que cumprir o mínimo que eu espero de um telemóvel. Eu tenho 2 livros, né, nas bancas e estão a ser comercializados. O primeiro é Preço Justo, Lucro no Bolso. Isso é para provocar novos empreendedores, empresários. É importante consciencializar. É um preço muito, muito peculiar, porque aqui ensino passo a passo e tem exercícios. Dificilmente a pessoa termina o livro e não consegue ter a noção 90% de como precificar um produto. Excelente. E este livro surgiu de um projeto de precificação que a lei angolana fala sobre isso. Não encontrava no mercado, né, informação congregada. Existe uma lei, existe um regime a obedecer, existe uma tabela exigida por lei. Então esse livro ajuda as pessoas a terem um encaminhamento jurídico sobre isso, fiscal. Cada livro, 8.500 páginas. Onde é que as pessoas podem encontrar o livro? Tem no nosso escritório, no Capacete Ligado do Quilamba, no Grupo Y1. Tem na livraria Baza Book, no Nova Vida, no edifício da Laúz, na Rua 2. E tem na outra tabacaria Nagamec, junto à Farmácia Central. Algum contato em que as pessoas podem utilizar? Sim, 947 83 8701. Quer repetir, por favor? 947 83 8701. Excelente. Muito obrigado e espero poder contar com o doutor nas próximas ocasiões. Claro, será um prazer. Eu tenho um evento no dia 27, que é Controle Seu Restaurante. É específico para donos de restaurante, é específico para gerentes. Né? É um treinamento, eu acho que é o primeiro do gênero. Né?
falo isso por causa da consistência e da minha experiência no setor. Vai ser extraordinário, será no dia 27, das 10 às 14 horas, na 7º andar do Quilombo. Vamos falar com donos de restaurante, aquelas pessoas que têm dificuldade na gestão e operação do seu restaurante. Vamos também falar de como precificar um prato. Excelente. É diferente do que precificar um serviço e produto. Excelente. Então é espetacular. E eu aconselho todos os donos de restaurante façam. Ainda temos 7 ou 8 vagas, criamos apenas 12. Muito bom. Fico aqui o anúncio então e que não percam esse grande evento que vai acontecer no Quilamba no dia 27. Dia 27. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado eu e obrigado pela hospitalidade. Obrigada mesmo, Dr. Cláudio Mota. Nós é que agradecemos. Por nos ter ajudado aqui a compreender a estratégia de precificação, tanto na rubrica Finanças na Quianda. Aliás, o Dr. Cláudio Mota, como já aqui havíamos avançado, é consultor financeiro e também especialista em precificação. Vamos então encerrar a rubrica Finanças ao Minuto, ou Finanças na Quianda.